Hoje nós vamos falar de algo que quase ninguém tem coragem de tocar. É um assunto que muita gente prefere ignorar, que passa despercebido na vida cotidiana, mas que tem um impacto profundo na nossa alma, na nossa energia, no nosso propósito e na nossa jornada espiritual. Estamos falando sobre o lado espiritual da maconha, um tema que é cercado de mitos, confusões e ilusões. Não estamos aqui para falar sobre medicina, legalização ou política. Não estamos discutindo se é certo ou errado usar. Hoje falaremos de algo invisível, algo profundo, algo que toca diretamente sua essência. Você já percebeu que muitas pessoas que usam maconha com frequência relatam sensações estranhas, desconfortáveis, como: sinto minha energia pesada, não consigo ouvir minha intuição, minha motivação desapareceu, sinto que minha alma está cansada. É como se eu não tivesse mais força interior. Você já se perguntou se isso é apenas coincidência ou se existe algo profundo acontecendo, algo que ninguém teve coragem de te contar? Pois a verdade é que tudo que altera a consciência humana também altera o campo espiritual da pessoa. E a maconha, mesmo sendo natural e popularmente aceita como relaxante ou criativa, tem efeitos profundos que muitos ignoram. Antes de continuar, eu quero que você faça algo. Deixe nos comentários agora mesmo: quero despertar minha consciência. Faça isso. Coloque no papel ou declare em voz alta. Esse é o primeiro passo, porque despertar não é apenas ouvir, é reconhecer que existe algo a ser observado, algo a ser transformado. Agora imagine o seguinte: a maconha é frequentemente usada como uma ferramenta de relaxamento, como uma forma de lidar com estresse, ansiedade ou cansaço. Algumas pessoas acreditam que ela aumenta a criatividade, melhora o pensamento, amplia a percepção. Mas há uma diferença muito importante que poucos entendem. Expansão mental não é expansão espiritual. O fato de você viajar mentalmente ou sentir uma leve euforia não significa que você está evoluindo. Muitas vezes, essa sensação de expansão é apenas uma distração que te desconecta da sua verdadeira energia interior. E é justamente por isso que precisamos falar de forma clara sobre o impacto espiritual da maconha. O uso frequente altera o seu campo energético, aquele campo invisível que envolve o corpo, a mente e o espírito. Esse campo é responsável por como você percebe o mundo, como sente, como se conecta consigo mesmo, com os outros e com algo maior, seja Deus, o universo ou sua própria intuição. Toda vez que você altera sua consciência de forma repetida, esse campo também muda. E a mudança nem sempre é positiva. Vamos detalhar isso. Imagine que você tem uma pequena luz interior que simboliza sua energia, sua consciência, seu propósito. Cada vez que você fuma maconha, essa luz é afetada. Ela pode parecer mais brilhante em certos momentos, mais intensa, mais sensível. Mas na prática, ela se dispersa, perde foco e clareza. A sensação de expansão é momentânea, mas o efeito acumulativo é desconexão, dispersão e enfraquecimento da força espiritual. Outro ponto importante que quase ninguém fala é que a maconha cria uma falsa sensação de evolução. Você sente que está mais profundo, mais consciente, mais ligado espiritualmente. Mas, na verdade, essa sensação é temporária e ilusória. Ela mascara a falta de disciplina, de foco e de presença, elementos fundamentais para qualquer crescimento espiritual verdadeiro. E aqui está a primeira grande lição do bloco 1. A maconha não é apenas física, ela é energética. Cada vez que você altera seu estado de consciência, você altera também a maneira como sua alma se manifesta. Ela não some, mas fica ofuscada. Ela não desaparece, mas sua percepção dela diminui. Você perde contato com sua intuição, com sua capacidade de sentir e com seu propósito real. Agora, vamos colocar isso de forma prática. Pense em um homem que fuma maconha antes de meditar ou refletir sobre sua vida. Ele acredita que está se conectando consigo mesmo, mas, na prática, a meditação não produz resultados verdadeiros. A mente está dispersa, o campo energético está alterado e a intuição está anestesiada. Ele sente que está viajando,
mas não está construindo nada dentro de si. Ele está consumindo energia, mas não está gerando clareza. E esse é o ponto mais importante. A maconha cria uma ilusão de expansão. Mas, na verdade, ela rouba energia e clareza espiritual. Ela não permite que você se conecte verdadeiramente com sua essência ou com algo maior. É como beber água com areia. Parece que você está saciando a sede, mas na prática você está intoxicando seu corpo. Por isso, antes de qualquer reflexão ou decisão, é fundamental entender que estamos falando de algo muito maior do que corpo e mente. Estamos falando da alma, da energia vital, da força interior que guia nossas escolhas, nosso foco e nosso propósito. E a grande verdade é que a maioria das pessoas ignora isso. Elas focam no efeito físico, no prazer momentâneo, na distração, e não percebem o impacto invisível e profundo que está ocorrendo dentro delas. Quero que você internalize 3 verdades fundamentais. 1. Tudo que altera sua consciência também altera sua energia espiritual. 2. A sensação de expansão ou criatividade temporária não significa evolução. 3. Presença, disciplina e clareza são os pilares da verdadeira evolução espiritual, e a maconha interfere diretamente nesses pilares. Se você quer realmente despertar e entender o impacto profundo de suas escolhas, você precisa continuar comigo. Vamos detalhar como a maconha afeta seu campo energético, como isso se manifesta em sua vida e consciência, quais são as consequências espirituais mais profundas e, por fim, como agir conscientemente para proteger sua energia e sua evolução espiritual. E lembre-se, despertar é o primeiro passo, mas ação consciente é o caminho. Se você já está sentindo que sua energia está dispersa ou que sua intuição não é tão clara quanto antes, esse é o momento de se comprometer. Todo ser humano possui um campo energético, também chamado de aura ou corpo sutil. Ele envolve seu corpo físico e é responsável por como você sente, percebe e interage com o mundo. Esse campo é como uma ponte entre você e o que chamamos de realidade mais profunda, espiritual, emocional e mental. Cada pensamento, emoção e ação que você tem deixa uma marca nesse campo. Ele pode estar forte, limpo e vibrante, ou pode estar fraco, disperso e carregado de interferências. E aqui entra a maconha. Cada vez que você fuma, você altera essa vibração. E não é uma alteração simples. É algo que afeta a forma como sua energia flui, como sua alma se expressa e como sua intuição se manifesta. Vamos detalhar ponto por ponto. 1. Abertura energética sem proteção. Uma das primeiras coisas que acontece é a chamada abertura do campo energético. Muitos usuários relatam uma sensação de maior sensibilidade, como se conseguissem perceber mais detalhes do ambiente, das pessoas ou até de dimensões sutis. À primeira vista, isso pode parecer positivo. Você pode pensar, estou mais conectado, mais sensível, mais consciente. Mas existe um detalhe crucial. Essa abertura acontece sem proteção nem controle. É como abrir todas as janelas de uma casa durante uma tempestade. Sim, entra ar fresco e ventilação, mas também entram ventos fortes, poeira, chuva e outros elementos que podem causar danos. Da mesma forma, quando você altera sua consciência com maconha, sua energia fica exposta. Você se torna mais vulnerável a interferências externas, sejam elas emoções de outras pessoas, energias negativas do ambiente ou mesmo pensamentos perturbadores que surgem sem controle. Essa vulnerabilidade não é percebida imediatamente, mas ao longo do tempo, ela corrói sua clareza espiritual. É como se você estivesse constantemente caminhando em um terreno instável. A sensação inicial de liberdade e expansão é substituída por confusão, dispersão e falta de direção. 2. Desalinhamento do foco espiritual. A maconha cria a sensação de expansão mental. Você sente que pensa mais, que tem ideias novas, que está mais conectado com sua criatividade. Mas é importante entender. Pensamento disperso não é percepção espiritual verdadeira. A expansão gerada pela maconha é difusa.
É como lançar luzes em várias direções sem um foco central. Enquanto você sente que está evoluindo, na prática sua mente está mais distraída, sua intuição está obscurecida e sua energia interior não tem direção. A evolução espiritual requer clareza e foco, não distração e confusão. Cada vez que você fuma, sua mente e sua energia passam a vagar e você perde a capacidade de perceber sinais sutis que sua alma envia. Um exemplo prático. Imagine alguém que tenta meditar depois de fumar. Ele sente que está mais profundo, mais sensível, mas a atenção não está centrada. A meditação, que deveria trazer clareza, não produz resultados. A intuição é abafada e a energia que deveria ser concentrada para autoconhecimento se dispersa. 3. Redução da presença. Outro efeito profundo da maconha é a diminuição da presença. Presença significa estar 100% consciente do momento atual, totalmente atento ao que acontece dentro e fora de você. É a base da evolução espiritual. Sem presença, não há percepção real, não há conexão profunda, não há crescimento. A maconha desloca você do presente. Sua mente viaja para passado ou futuro, ou se perde em pensamentos dispersos. Isso afeta diretamente sua capacidade de se conectar com sua alma, com seu propósito e com o mundo ao redor. E não é apenas uma questão de distração mental. É uma alteração energética real, que enfraquece seu campo espiritual e reduz sua força interior. Com o tempo, essa diminuição da presença se manifesta de forma sutil: dificuldade de se concentrar, sensação de vazio, ansiedade, falta de clareza para tomar decisões importantes e uma desconexão silenciosa da própria essência. 4. Alterações na energia vital. A energia vital, que chamamos de prana, chi ou força da vida, também é impactada. A maconha altera a circulação dessa energia, criando uma sensação de lentidão, dispersão ou até mesmo bloqueio. O corpo pode parecer relaxado, mas o espírito está anestesiado. Muitos usuários relatam que, após algum tempo, percebem cansaço constante, mesmo após descansar, sensação de peso no corpo ou na mente, dificuldade em manter foco em tarefas espirituais ou práticas conscientes. Isso acontece porque a maconha interfere na forma como sua energia se organiza, gerando dispersão e perda de vitalidade. O efeito inicial pode parecer relaxante ou agradável, mas a consequência a longo prazo é enfraquecimento da força interna. 5. Impactos emocionais e espirituais combinados. A combinação de abertura sem proteção, desalinhamento de foco, redução da presença e alteração da energia vital gera efeitos cumulativos. Um usuário frequente tende a se tornar mais vulnerável a influências externas, mais disperso mentalmente, emocionalmente instável e espiritualmente desconectado. Se você já sentiu que, após fumar maconha, ficou mais sensível a sentimentos alheios ou se deixou levar facilmente por emoções negativas, você experimentou exatamente isso. Seu campo energético foi exposto sem proteção, tornando-o mais suscetível a interferências externas. Além disso, essa vulnerabilidade pode gerar ansiedade, sensação de vazio, desmotivação e perda de propósito. A pessoa sente que está presa em um ciclo de sensações temporárias, mas sem desenvolvimento real. 6. Exemplo prático e reflexão. Imagine um homem que fuma maconha regularmente para relaxar ou expandir a mente. Ele percebe inicialmente sensações de euforia, criatividade e percepção ampliada. Mas com o tempo nota que sua intuição está menos clara, sua energia interna parece lenta, sente dificuldade para manter foco em projetos importantes, sua conexão com o próprio propósito diminuiu. Ele pode até acreditar que está evoluindo, mas na realidade sua energia está dispersa e sua presença está diminuída. A falsa sensação de expansão substituiu a clareza espiritual, e o que parecia crescimento é, na prática, estagnação. A maconha afeta diretamente o campo energético humano, criando abertura sem proteção, desalinhamento de foco, redução da presença,
alterações na energia vital e aumento da vulnerabilidade emocional. Esses efeitos não são imediatamente perceptíveis, mas acumulam-se ao longo do tempo, enfraquecendo a força espiritual e a conexão com a intuição e o propósito. Muitas pessoas acreditam que a maconha é apenas um relaxante ou que apenas mexe com a mente física. Poucos percebem que o impacto vai muito além. Ele atinge diretamente a alma, a intuição e o propósito de vida. Quando o campo energético é alterado repetidamente, as consequências espirituais aparecem, muitas vezes de forma silenciosa, acumulativa e gradual. 1. Intuição enfraquecida. A primeira e mais importante consequência espiritual é o enfraquecimento da intuição. A intuição é a voz da alma, a capacidade de perceber sinais, caminhos e respostas que não estão acessíveis ao pensamento racional. É o guia interno que ajuda você a tomar decisões alinhadas com seu propósito. O uso contínuo de maconha altera a percepção e a vibração energética do usuário, tornando mais difícil ouvir essa voz interna. Pequenos sinais que antes eram claros se tornam confusos ou passam despercebidos. Exemplo prático. Um homem que enfrenta uma decisão importante em sua carreira ou vida pessoal pode sentir uma dúvida constante ou uma sensação de confusão interna. Ele sabe que precisa escolher, mas a intuição está abafada e a voz da alma não se manifesta com clareza. Muitas vezes ele acaba tomando decisões impulsivas ou motivadas por distrações externas, em vez de agir de acordo com o que sente ser certo. 2. Falsa criatividade e percepção ilusória. Outro efeito importante é a falsa sensação de criatividade ou percepção ampliada. Muitos usuários acreditam que a maconha os torna mais criativos, mais conectados ou mais espirituais. Mas há uma diferença fundamental entre imaginação e inspiração espiritual. Imaginação dispersa, pensamentos soltos, ideias desconexas, sensação de estar viajando mentalmente. Inspiração espiritual, pensamentos e insights que fortalecem a alma, guiam ações e conectam você com seu propósito. A maconha frequentemente promove a primeira, enquanto mascara a segunda. A pessoa sente que está evoluindo, mas na realidade está se afastando de sua verdadeira essência. O efeito é a ilusão de expansão, que dá a sensação de crescimento sem gerar resultados concretos ou alinhamento espiritual. Exemplo: alguém que escreve, pinta ou cria projetos enquanto sob efeito da maconha pode produzir material interessante ou divertido, mas que não ressoa com sua verdadeira missão de vida e muitas vezes não traz satisfação profunda nem sensação de propósito. 3. Dispersão da energia vital. O uso frequente da maconha causa dispersão da energia vital, também conhecida como prana, chi ou força interior. A energia que deveria ser usada para evolução, foco, disciplina e crescimento espiritual se perde em sensações temporárias, relaxamento ou estímulos externos. Consequências práticas: sensação constante de cansaço, mesmo após descanso físico. Dificuldade para se concentrar em atividades espirituais, como meditação, oração ou reflexão. Falta de motivação para enfrentar desafios internos e externos. Esse efeito cria um ciclo vicioso. Quanto mais a energia se dispersa, mais a pessoa sente necessidade de recorrer à maconha para aliviar desconfortos, e mais a energia vital se enfraquece. 4. Vulnerabilidade emocional e espiritual. O impacto da maconha também se manifesta na vulnerabilidade emocional. Como o campo energético fica exposto sem proteção, o usuário se torna mais suscetível a influências externas. Emoções de outras pessoas, energias negativas do ambiente, ou mesmo pensamentos perturbadores, começam a afetar profundamente seu estado interior. Exemplo prático: alguém que fuma regularmente pode perceber que se irrita com facilidade, se sente sobrecarregado com pequenos problemas, ou se deixa abalar por críticas, mesmo que antes tivesse maior estabilidade emocional. Essa vulnerabilidade afeta diretamente o equilíbrio espiritual, porque a pessoa se desconecta da própria força interna e passa a reagir mais do que agir, mais do que sentir conscientemente.
Em outras palavras, a maconha cria uma abertura emocional sem fortalecer a alma, deixando o indivíduo à mercê de influências externas. 5. Perda gradual de propósito. Um dos impactos mais graves e silenciosos é a perda de propósito. Propósito espiritual não é apenas querer algo ou ter metas, é sentir um alinhamento profundo com a própria missão de vida. Para manter esse alinhamento, é necessário clareza mental, disciplina, presença e força interior. O uso frequente de maconha afeta exatamente esses pilares: clareza mental diminuída, presença no momento enfraquecida, energia vital dispersa, vulnerabilidade emocional aumentada. Resultado: a pessoa começa a se sentir perdida, desconectada de seu caminho, ou incapaz de reconhecer sinais e oportunidades que antes estariam claros. A sensação de estar no piloto automático se intensifica e a vida espiritual estagna. Exemplo: um homem que usa maconha regularmente pode perceber que perdeu entusiasmo por projetos que antes eram significativos, que a intuição não guia mais suas decisões e que os objetivos que antes tinham sentido profundo agora parecem irrelevantes. 6. Criação de padrões destrutivos. Outro efeito espiritual importante é que o uso contínuo da maconha cria padrões de comportamento e energia que dificultam o crescimento. A mente e o campo energético se acostumam a buscar estímulos externos para gerar sensações internas de prazer ou relaxamento, em vez de desenvolver a força interna necessária para evoluir espiritualmente. Isso cria uma dependência energética. A pessoa começa a acreditar que precisa de algo externo para se sentir bem, relaxada ou criativa, em vez de acessar sua própria energia interna. Com o tempo, isso enfraquece a autonomia espiritual, pois a verdadeira força vem de dentro, não de substâncias externas. 7. Exemplo completo de impacto acumulativo. Vamos imaginar a jornada de um homem que começou a fumar maconha esporadicamente. No início, ele sente relaxamento e leve euforia, e até uma falsa sensação de conexão espiritual. Com o tempo, ele percebe cansaço interno, dispersão mental e enfraquecimento da intuição. As decisões começam a ser influenciadas, mais por distrações do que por percepção clara. Ele se torna emocionalmente vulnerável e menos resiliente frente a desafios. Gradualmente, perde contato com seu propósito, sente vazio ou desmotivação e cria padrões de dependência de estímulos externos para gerar sensação de bem-estar. No fim, a maconha, que começou como algo aparentemente inofensivo, se transforma em um fator silencioso de desconexão espiritual, enfraquecendo energia, foco, disciplina e conexão com o propósito de vida. As consequências espirituais do uso da maconha vão muito além do relaxamento ou da distração momentânea. Elas incluem enfraquecimento da intuição falsa, sensação de criatividade, dispersão da energia vital, vulnerabilidade emocional, perda gradual de propósito, criação de padrões destrutivos de dependência externa. Esses efeitos se acumulam ao longo do tempo e podem transformar a vida espiritual de alguém de forma silenciosa e progressiva, criando sensação de desconexão, estagnação e perda de força interior. A espiritualidade masculina tem características únicas. Envolve presença, disciplina, força de ação, clareza de propósito e capacidade de enfrentar desafios internos e externos. O uso frequente de maconha interfere diretamente nesses pilares, silenciosa e progressivamente. 1. Perda da força interior. O homem espiritualmente forte possui uma força interior consolidada, que não depende de estímulos externos. Essa força permite tomar decisões alinhadas ao propósito, agir com disciplina e consistência, enfrentar desafios sem se deixar abalar por distrações. A maconha interfere diretamente nessa força. O relaxamento e a dispersão mental provocados pelo uso repetido reduzem a capacidade de manter o foco e a energia interna necessária para se sustentar frente a desafios. Exemplo prático: um homem que fuma regularmente para aliviar estresse
percebe que sua motivação para resolver problemas reais diminui. Ele se sente letárgico, disperso e incapaz de manter disciplina nas atividades espirituais ou profissionais. A energia que antes estava centrada em crescimento pessoal e espiritual, agora se dispersa em sensações momentâneas e prazeres efêmeros. 2. Redução da capacidade de enfrentamento. A espiritualidade masculina se desenvolve em grande parte enfrentando desafios. O homem cresce ao lidar com dificuldades, superar obstáculos internos e externos e manter integridade e disciplina mesmo diante da adversidade. O efeito anestésico da maconha cria uma falsa sensação de conforto, suavizando problemas e reduzindo a necessidade de ação consciente. Isso resulta em passividade. Questões importantes são postergadas, decisões são adiadas, responsabilidades são evitadas. Com o tempo, essa redução da capacidade de enfrentamento transforma a vida do homem, tornando-o dependente de estímulos externos e diminuindo sua autonomia espiritual. Ele sente que perdeu o controle da própria vida e a energia interior enfraquece. 3. Distorção da percepção da própria alma. Outro impacto profundo é a distorção da percepção da própria alma. Muitos homens que usam maconha acreditam que estão se tornando mais conscientes, mais espirituais ou mais elevados, mas essa percepção é ilusória. A sensibilidade aumentada proporcionada pela maconha não equivale a crescimento espiritual. Na verdade, ela pode criar uma falsa percepção de evolução, mascarando a estagnação interna. O homem sente que está conectado consigo mesmo, mas na prática está mais disperso, emocionalmente vulnerável e desconectado de seu propósito. Exemplo: um homem que fuma para meditar ou refletir sobre sua vida pode sentir insights, mas não consegue traduzir essas percepções em ações concretas ou em disciplina diária. Ele experimenta uma sensação temporária de profundidade espiritual, mas não realiza nenhum progresso verdadeiro. 4. Abertura de portas energéticas sem proteção. Como vimos no bloco 2, a maconha cria a abertura no campo energético. Para o homem, essa abertura sem proteção é especialmente perigosa. A espiritualidade masculina está fortemente ligada à proteção, disciplina e controle interno. Quando o campo energético é exposto sem fortalecimento, o homem se torna mais vulnerável. Influências externas afetam decisões e emoções. Pensamentos negativos ou destrutivos têm maior impacto. A energia vital se dispersa rapidamente. A abertura energética sem proteção cria um ciclo de vulnerabilidade. Quanto mais ele fuma, mais exposto fica. E quanto mais exposto fica, maior a sensação de confusão, dispersão e perda de força interior. 5. Erosão da disciplina masculina. A disciplina é o alicerce da evolução espiritual masculina. Sem disciplina, não há foco, crescimento ou domínio da própria vida. A maconha, quando usada regularmente, enfraquece a disciplina de forma silenciosa. A rotina de práticas espirituais se perde a atenção e o foco diminuem a capacidade de manter hábitos saudáveis e conscientes é comprometida. Consequência: o homem começa a depender de estímulos externos para gerar sensação de bem-estar, em vez de acessar sua própria força interna. A autonomia, essencial para a masculinidade espiritual, é corroída. 6. Impacto na liderança e responsabilidade. Um homem espiritualmente centrado possui capacidade de liderança e responsabilidade, não apenas em relação aos outros, mas consigo mesmo. A maconha prejudica esses aspectos ao reduzir clareza mental, diminuir presença e atenção, enfraquecer foco e capacidade de tomada de decisão. Isso significa que decisões importantes podem ser adiadas ou tomadas com base em sensações momentâneas, em vez de alinhamento com propósito e valores. A consequência é que a vida do homem se torna mais reativa do que proativa, mais dependente do externo do que conectada com sua essência. 7. Exemplo prático do impacto acumulativo. Imagine a trajetória de um homem que começou a fumar maconha socialmente. Inicialmente,
sente relaxamento e criatividade, mas sem perceber a perda de foco e presença. Com o tempo, percebe dispersão mental, diminuição da força interior e dificuldade de enfrentar desafios. A disciplina diária necessária para crescimento espiritual e pessoal começa a se perder. A percepção de sua própria alma fica turva, criando sensação de estagnação. Ele se torna vulnerável emocionalmente, dependente de estímulos externos e desconectado de seu propósito. O que começou como algo inofensivo ou recreativo transforma-se em um fator silencioso de enfraquecimento espiritual, afetando disciplina, liderança, masculinidade e capacidade de viver alinhado com o propósito. 8. Reflexão e aprendizado. O ponto mais importante deste bloco é entender que a jornada espiritual do homem depende de energia, disciplina, presença e propósito, e que a maconha interfere em todos esses pilares. Não é uma questão moral ou de julgamento, é uma questão de realidade energética e espiritual. Para manter força interior e clareza de propósito, o homem precisa estar presente e consciente em suas decisões, manter disciplina nas práticas espirituais e hábitos de vida, proteger seu campo energético de influências externas, cultivar energia vital de forma consistente. O uso frequente da maconha corrói silenciosamente todos esses elementos, criando desconexão, dispersão e perda de força interior. O impacto da maconha na jornada espiritual do homem é profundo e acumulativo. Reduz força interior e disciplina, diminui capacidade de enfrentamento de desafios, cria falsa percepção de evolução espiritual, abre portas energéticas sem proteção, enfraquece liderança, responsabilidade e alinhamento com o propósito. Até aqui, falamos sobre problemas, impactos e vulnerabilidades. Agora vamos falar de soluções, estratégias e atitudes que permitem ao homem recuperar sua presença, disciplina e energia, mesmo que já tenha usado maconha por anos. 1. Reconheça a situação e assuma responsabilidade. O primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer o impacto que a maconha teve em sua vida espiritual. Isso exige honestidade consigo mesmo, sem justificativas, sem racionalizações. Pergunte-se: estou mais disperso ou desconectado do meu propósito? Sinto que minha força interior diminuiu? Minha disciplina e foco foram prejudicados? Minha intuição está turva ou difícil de acessar? Reconhecer a realidade é essencial. Sem consciência, não há ação possível. Muitos homens evitam enfrentar essas perguntas, porque é desconfortável admitir que algo que parecia inofensivo na juventude agora gera desconexão energética e espiritual. Aqui está a diferença entre continuar no automático e assumir responsabilidade. No automático, você ignora os sinais e mantém hábitos que enfraquecem sua energia. Com responsabilidade, você identifica padrões, reconhece o impacto e decide conscientemente reconectar-se com sua força interior. 2. Redefina seu relacionamento com a maconha. Não se trata de demonizar a substância, mas de compreender seu efeito real e decidir como lidar com ele de forma consciente. Pergunte-se: meu uso me aproxima ou me afasta do propósito? Ele fortalece minha energia ou dispersa minha força interior? Estou usando como fuga ou como ferramenta temporária? Ao responder com honestidade, você poderá tomar decisões conscientes, reduzir, interromper temporariamente ou substituir por práticas que aumentem energia e foco, em vez de dispersão. A escolha deve ser baseada em clareza e não em hábito ou fuga emocional. 3. Recuperação da energia e disciplina. Uma das maiores consequências da maconha é a dispersão da energia vital e a perda de disciplina. Para restaurar força interior, é necessário criar práticas consistentes que fortaleçam o campo energético e promovam presença e foco. Estratégias práticas: rotina diária de presença, meditação ou contemplação por 10 a 20 minutos. Concentre-se na respiração e na energia interna. Observe pensamentos sem se apegar a eles. Exercícios físicos conscientes, yoga, caminhada ou treinamento funcional.
Movimento consciente aumenta a circulação de energia vital. Ajuda a reconectar corpo, mente e espírito, alimentação e hábitos saudáveis, consumo de alimentos naturais e frescos, redução de substâncias que alteram a mente sem consciência. Rotina de sono consistente, práticas espirituais consistentes, oração, leitura de textos sagrados ou filosóficos, reflexão sobre propósito, missão e valores, registro diário de insights e progresso. 4. Proteção do campo energético. Depois de usar maconha por tempo prolongado, o campo energético pode ficar exposto e vulnerável. Recuperar proteção exige intenção consciente. Visualize uma luz protetora ao redor de você durante o dia. Defina limites emocionais e mentais claros em interações sociais. Evite ambientes e pessoas que drenam energia ou geram dispersão. Cultive práticas que aumentem energia positiva, como gratidão e conexão com a natureza. Essa proteção não é mágica. É uma reafirmação diária da própria força interior, garantindo que você não se torne vulnerável novamente à dispersão e aos estímulos externos. 5. Reconexão com o propósito. O impacto mais profundo da maconha é a desconexão do propósito. Recuperá-lo exige clareza, disciplina e presença. Pergunte-se: qual é meu propósito hoje? Que atividades me conectam com minha força interior? Onde posso agir com disciplina e presença para evoluir espiritualmente? Comece pequeno. Defina uma ação diária, alinhada com seu propósito, e cumpra-a, independentemente da motivação do momento. A consistência é mais importante que intensidade ou grandeza. Cada ato consciente fortalece seu campo energético e reconecta você com a alma. 6. Cultive masculinidade espiritual. Falamos sobre como a maconha enfraquece pilares da masculinidade espiritual: disciplina, presença, força interior e liderança. Para restaurá-los, você precisa fortalecer disciplina, pequenas ações diárias que exigem foco e consistência, praticar liderança interna, assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e energia, reforçar presença, manter atenção plena em pensamentos, ações e emoções, desenvolver força interior, enfrentar desafios e obstáculos sem buscar fuga externa. Essa prática contínua transforma vulnerabilidade em poder, dispersão em concentração e ilusão em clareza. 7. Estratégia de ação consciente. Vamos resumir em uma estratégia prática de 5 passos para reconectar-se espiritualmente e proteger sua energia. Consciência. Reconheça impacto e padrões de dispersão. Decisão. Redefina seu relacionamento com a maconha e com hábitos dispersivos. Disciplina. Estabeleça rotina diária de presença, meditação e práticas espirituais. Proteção. Cultive limites energéticos e fortaleça o campo energético. Propósito. Reconecte-se com objetivos reais, pequenas ações diárias e disciplina consciente. Seguindo esses passos, você começa a inverter os efeitos acumulativos da maconha sobre a mente, energia e espiritualidade masculina. 8. Exemplo prático de transformação. Imagine um homem que decidiu seguir essa estratégia. Ele reconhece que a maconha afetou sua intuição e disciplina, reduz o consumo e substitui hábitos por práticas energéticas e espirituais, recupera rotina de meditação, exercício físico e foco em tarefas conscientes. Protege seu campo energético com visualizações, limites e consciência emocional. Retoma seu propósito, criando metas diárias e mantendo presença em todas as ações. Após algumas semanas, ele percebe maior clareza mental e espiritual, energia vital restaurada, intuição mais forte, disciplina consistente, reconexão com propósito e liderança interior. Essa transformação não é instantânea, mas é consistente e poderosa, mostrando que é possível restaurar o equilíbrio espiritual, mesmo após anos de uso. Agora é o momento da decisão. O conhecimento que você adquiriu só tem valor se você agir. Pergunte a si mesmo:
Quero continuar no piloto automático, deixando a energia e a intuição se dispersarem? Ou quero assumir controle, proteger minha energia e reconectar-me com meu propósito espiritual? Se você está pronto para despertar, faça agora mesmo. Comente: eu escolho despertar minha consciência. Declare: minha energia e minha alma são sagradas. Comece pequenas ações diárias de disciplina, presença e proteção energética. Lembre-se, tudo que altera sua consciência, altera sua alma. Não se trata de moral ou julgamento, mas de realidade energética. Cada escolha consciente fortalece sua força interior, reconecta sua intuição e alinha você com seu propósito. Ação consciente é a chave para recuperar energia, força interior e propósito espiritual. A maconha pode ter causado dispersão, enfraquecimento da intuição e perda de disciplina. Mas com consciência, prática diária e proteção energética é possível restaurar força interior, recuperar disciplina e foco, proteger o campo energético, reacender a intuição, reconectar-se com propósito e missão de vida. A jornada não é rápida, mas é profunda e transformadora. A escolha é sua. Cada ação consciente fortalece sua alma e sua presença no mundo. Se inscreva, compartilhe este conteúdo e declare sua decisão de despertar sua consciência. Este é o início de uma nova fase, mais claro, mais forte e conectado com sua essência.